Olá, eu sou o João Pedro. Eu vou começar apresentando aqui o nosso trabalho sobre o algoritmo Kruskal. O nosso grupo é composto pelo Guilherme, por mim, o João Pedro, e pelo Pedro Henrique, né? Ah, aqui é o que a gente vai falar aqui nos slides, né? Que eu vou falar no caso, que seria a introdução, o que é o algoritmo, um exemplo, e as vantagens e desvantagens do algoritmo de Kruskal. Bom, a introdução. O algoritmo ele foi desenvolvido pelo matemático americano, o Joseph Kruskal, em 56. Ele estava interessado em achar uma maneira mais eficiente de conectar cidades com estradas de comprimento mínimo. E assim ele queria minimizar o custo total da construção, né? Então, o objetivo dele era encontrar essa solução é, para o problema de árvores de extensão mínima, né, que envolve a seleção das arestas de um grafo conexo para criar uma árvore que conecta todos os vértices do gráfico com o menor custo possível. Assim, o Kruskal percebeu que a ordenação das arestas pelo peso seria muito importante para minimizar esses custos e para fazer essa teoria dele funcionar, né, para ser uma solução mais eficiente. O que é o algoritmo de Kruskal? Bom, o algoritmo de Kruskal ele é um algoritmo que encontra uma árvore geradora mínima em um grafo conectado, ponderado, né? E não há restrição para a escolha dos pesos das arestas no algoritmo, então você pode escolher quais pesos você quiser. E o algoritmo ele representa um conjunto de árvores disjuntas a fim de obter uma árvore geradora mínima, né? Bom, um exemplo é basicamente esse exemplo do Kruskal, né? O que ele queria fazer. Ele queria conectar, um exemplo seria conectar todas as cidades com um mínimo de custo. É, assim, usando o algoritmo de Kruskal, a gente pode obter uma árvore geradora mínima com um custo mínimo, né? Com um custo reduzido, facilitando assim o processo e o gasto. As vantagens e desvantagens desse algoritmo. Bom, as vantagens. A simplicidade e a garantia de otimidade e ele é independente do tipo grafo, né? Então ele é simples ali e tal, e basicamente é isso. As desvantagens dele é a complexidade da implementação. Então, para ele ser implementado é um pouco difícil, né? Porque ele é bem complexo de se entender, como a gente vai ver daqui para frente, como quando meus amigos forem apresentar o código, né? Ele não é eficiente em grafos densos e o requisito de memória dele acaba sendo bastante elevado, né? Então essas são as principais desvantagens e essas são as principais vantagens também desse algoritmo. É, Bom, basicamente é isso. Muito obrigado. Bom dia, eu sou o Guilherme Fernandes e eu vou falar sobre o algoritmo de Kruskal. Esse algoritmo foi criado com o objetivo de gerar uma árvore geradora mínima, ou seja, passar por todos os vértices de um grafo valorado pelo menor caminho possível. O algoritmo funciona com os seguintes passos. Primeiro, ordenar as arestas em ordem crescente de peso. Depois, criar um conjunto vazio para armazenar as arestas da árvore geradora mínima. Terceiro, selecionar arestas para verificar que não criem um ciclo fechado. E aí, caso não criem um ciclo fechado, adicionar a aresta ao conjunto criado. Em quarto passo é continuar a analisar as arestas até que a árvore seja criada, a árvore geradora mínima seja criada, chegando ao resultado final. Agora eu vou falar sobre um exemplo disso. Aqui a gente tem uma árvore com esses 5 vértices, A, B, C, D e E, e arestas ligando esses vértices, cada um com seu respectivo peso. Então, primeiro, a gente vai é, ordenar em ordem crescente por peso de arestas. Ou seja, a aresta CE, peso 1, vem primeiro, depois ADE, BD, AB, AC, CD, AD e depois AE. Tendo essas arestas, a gente vai criar um conjunto vazio, que aqui a gente criou o conjunto vazio R, e vamos analisar cada aresta para ver se elas não realizam um ciclo fechado e podem ser inseridos nesse conjunto. Primeiro, a aresta CE. Aqui, a aresta C, os vértices C e E não formam um conjunto fechado. Então você pode adicionar as arestas C e E à sua árvore. Depois disso, o vértice D não forma um conjunto com CE.
Logo, a gente vai adicionar ele também novamente ao nosso conjunto R. Vamos adicionar a aresta, né? DE. Depois disso, nós vamos analisar a aresta BD. Ela também não forma. O vértice B não forma um conjunto fechado com D, e C e E. Então a gente vai adicionar BD também ao conjunto. Depois a gente vai analisar a aresta AB. A, A ainda não está também no conjunto fechado aqui C, B, C, D, E. Então a gente vai adicionar essa aresta ao conjunto também. Agora, a gente vê que todos os vértices já estão adicionados ao conjunto. Até porque se a gente for analisar uma outra aresta aqui, por exemplo, vamos pegar essa aresta AC aqui, neste exemplo. A aresta AC, a gente vê que A já está ligada no conjunto e C também está ligada no conjunto. Então a gente não pode adicionar a C ao conjunto criado aqui. Então, visto isso, a gente chega à conclusão de que esse conjunto final que nós criamos, CE, DE, BD e AB, é a árvore geradora mínima. Olá, meu nome é Pedro Henrique Peixoto, eu faço parte da equipe N e hoje eu vou discutir um pouco mais sobre o algoritmo em si. Nosso grupo ficou com o algoritmo de Kruskal, e aí eu vou passar pelo algoritmo, não linha a linha, mas basicamente discutir as funções e apresentar para vocês um exemplo com visualização para vocês entenderem melhor como funciona o algoritmo. Deixa eu apresentar aqui primeiro o código. Compartilhar a tela. Beleza. Ela está sendo compartilhada já. Então, basicamente, o algoritmo é é um algoritmo de Kruskal, que a função dele dado um grafo não valorado, mas não direcionado, né? Ele é um grafo ponderado, não direcionado. A gente tem o que acontece? O algoritmo, ele amplamente, ele é utilizado para gerar uma árvore geradora mínima, que eu chamo de MST, que é Minimum Spanning Tree. Essa árvore geradora mínima, basicamente, ela vai buscar entre os vértices e os pesos, aquela que conecta todos os vértices sem formar ciclos, né? E possui uma soma mínima de peso das arestas. Então, basicamente, ela vai ordenar as arestas, inicializar, né? Criar a floresta, selecionar as arestas, fazer a união de árvores e depois vai concluir o algoritmo. Então, basicamente, analisando o nosso código, como vocês podem ver aqui nessa parte, primeiro os includes das bibliotecas que são necessárias, e logo após isso nós temos o typedef struct, que é a primeira parte do código. Ele diz respeito sobre a definição das estruturas, dos structs que são utilizados, né? Nesse caso a gente vai estar utilizando source, destino e o peso, né? Que é a fonte, o destino e o peso de cada aresta, certo? E depois uma outra struct, né, que define a estrutura de conjunto para o unified na hora que ela for fazer o MST. Então, basicamente é isso, né? Então, essa edge e o subset são isso que eu acabei de falar. O edge representa uma aresta de grafo, né, contendo informações sobre a origem, o destino e o peso, e o subset representa um conjunto disjunto, utilizado para implementar a estratégia do unified. A função find, que está essa primeira, ela encontra um conjunto ao qual o vértice pertence, certo? Ela implementa, então, um algoritmo de busca com compressão de caminho do union find. Depois, ainda no find, ele também encontra o representante raiz do conjunto ao qual um vértice pertence, mantendo a estrutura da árvore balanceada, ok? Que é este aqui, o find. Depois, a função void, a função union sets, ela realiza a operação de união entre dois conjuntos, utilizando o union find, né? Então, ela recebe dois vértices e encontra os representantes dos conjuntos, a que pertencem, nesse caso, né, unindo de acordo com o rank para otimizar a estrutura, beleza? A próxima função é de comparação para a ordenação das arestas por peso. Então, o que que ela faz? O compare edges. Ela é utilizada como critério de comparação, basicamente é isso, para ordenar as arestas por peso. Então, dado um peso e a source e o destiny da aresta, ela faz isso, ela compara. Então, é basicamente isso. Por fim, ali no 5, antes de a gente ir para o print, que é o Kruskal MST mesmo. Então, é aqui onde funciona o algoritmo em si, né? Então, é o algoritmo de Kruskal para encontrar a árvore geradora mínima.
Então, o que que é o passo a passo mais ou menos desse código, né? O que que ele faz, né? Essa função ela implementa então um algoritmo para encontrar o MST do grafo. As arestas são ordenadas por peso usando a função keysort, que é essa aqui, né? Então, edges, number edges, size of edge e o compare edges, então vai chamando as outras funções. Cada vértice, inicialmente, né, ele é um conjunto de juntos separado. Então, você tem separado e depois ele vai conectando, né? Então, basicamente, o que a função faz? A função vai iterando sobre as arestas ordenadas e adiciona aquelas que não formam os ciclos AMST. Então, utilizando a estratégia do Union Fight que foi comentado. Por fim, ela exibe, né, vou mostrar no código funcionando, as arestas do MST e seus pesos. Aqui mais para baixo, na função do print graph, a única coisa que ele vai dar é como vai printar o que a gente colocou, ele vai printar só para você ter uma noção organizada de como que são os vértices, de onde vem para onde vai e o peso deles. E por fim, a função main é a que chama cada um das funções, né? Então, é a função principal, ela solicita o número de vértices e arestas, vou mostrar isso no funcionamento, ela lê as informações das arestas, né? E chama as funções. Então, assim, é um código razoavelmente simples, né? É um código dinâmico, que tem alocação de memória dinâmica a partir do momento que o usuário entra com a quantidade de peso, vértice, origem e destino. E aí, basicamente, de forma bem tranquila, ele chama as funções, né? Que basicamente é o código principal, que é o de Cusco. Vou mostrar aqui como que funciona ele quando a gente chama a função. Deixa eu só minimizar isso aqui. Eu estou acompanhando o código aqui e lá ao mesmo tempo, então deixa eu minimizar essa tela aqui para vocês poderem ver. Deixa eu ver que está certinho. Beleza. Bem, aqui é um exemplo de visualização para vocês conseguirem ver de um grafo que eu adicionei e aqui basicamente está o programa. Eu vou aumentar um pouco essa tela aqui, que eu vou usar esse grafo aqui como exemplo, rodar ele para vocês verem ele visualizando, e aqui eu vou jogar os pesos, né? A primeira coisa aqui, deixa eu tirar o programa, compilar ele, gcc cusco.c, cusco. Beleza, o código foi compilado, eu vou executá-lo. Beleza. Executando. Então, a primeira coisa que ele informa o número de vértices e arestas. Bem, eu vou usar esse aqui como exemplo. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco vértices. Então, eu vou aqui colocar cinco vértices. Então, essa é a forma de entrada. A gente vai mandar até para o professor dessa forma, né? Ele é separado, tem uma separação. E a quantidade de arestas que estão nesse grafo aqui é de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete arestas. Então, beleza, sete arestas. Aí, o que que o código pede agora? Informa as arestas no formato, então, peso, vértice fonte e vértice destino, certo? Como ele é um grafo não direcionado, não tem problema se você colocar de 0 a 2 ou 2 a 0. Ele vai do mesmo jeito entender que não existe um direcionamento naquele gráfico para gerar o MST, certo? Então, não precisa se preocupar em relação a isso quando estiver executando o código. Então, basicamente, aqui até ele traz, né, aqui, ó, edges sorted increasing order of weight. Então, ele colocou os edges colocados em ordem crescente de peso, né? Então, ele colocou primeiro 9, 19, 31, 42, 51, 35 e 95. Você pode colocar na ordem que quiser, certo? Então, vou colocar aqui da forma que a gente está visualizando. Então, por exemplo, eu primeiro coloco o peso. Então, vou colocar aqui 75. Vou colocar que ele é de 0 até 2. Então, ele parte de 0 e vai até 2, né? Vértice, fonte, destino. Depois vou colocar peso 9 de 0 até 1, certo? Depois, 95 de 2 até 1. 51 de 2 até 3. Estou só separando com o espaço mesmo. Então, 51 de 2 até 3. Agora, 19. O 19 eu vou colocar, como está pedindo ali, ó, ele é de 3 até 1, beleza? Ele está falando que é de 3 até 1 ali nesse visual algo. 3.19 de 3 até 1, ok. Agora, 31 de 3 até 4. 31 de 3 até 4. E por fim, falta só o 42, né? Então, foi 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último agora é o peso 42, que ele vai de 1 até 4. Você poderia colocar também de 4 até 1. Deixa eu só ver o código aqui, como é que ele está colocando. O 42, ele coloca de 1 até 4. Perfeito. Então, de 1 até 4. Dei Enter, ele vai gerar aqui, então, as arestas do grafo. Ele fala para mim, então, de 0 até 2, o que você está apresentando? Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, de 0 até 2, peso 75, beleza, igual a gente informou. Ele só vai repetir peso 9, que é de 0 até 1, né? Ele está organizando os dados aqui para fazer o MST. No caso, ele já gerou, né? 2 até 1, 95, 1 a 1. E depois ele gera MST, ou seja, a gente vai gerar aqui, ver ele visualizando para conferir. Mas, então ele fala que vai ficar a aresta de 0 a 1 de peso 9, vai ficar a aresta de 3 a 1 de peso 19, a aresta de 3 a 4 de peso 31 e, por fim, de 2 a 3 de peso 51. Então, vamos gerar rodar esse código aqui, ó. Então, ele vai começar, ele está selecionando aí, ele está basicamente rodando um código, que é muito igual ao que a gente fez. Ele vai criando passo a passo, vai tirando aqui não faz parte da MST, ele vai fazer a análise de cada um dos edges, e aí, por fim, ele finaliza o código. Então, vamos conferir se ficou tudo certinho. Bem, primeiro tem que ficar, deixa eu tirar isso aqui. Ficou, então, tem que ficar de 0 a 1 peso 9, de 0 a 1 peso 9, tá ok? De 3 a 1 peso 19, então de 3 a 1 peso 19. No caso, se eu colocasse de 1 a 3 também daria certo. 3 a 4, então 3 a 4, peso 31, mais uma vez podia ser o inverso, e por fim, 2 a 3 de peso 51, ok? Então, comprovando aí que o código está rodando, está funcionando, ele é funcional, a gente não colocou um limite de vértices e arestas que você pode colocar, basicamente, digamos, tem um máximo, né, mas você pode definir quantos você quiser durante o processamento. Mas, basicamente, essa é a visualização do nosso trabalho, que é o algoritmo de Cusco. Obrigado aí por assistir.